E aí, tranquilinho, professor Damas Azevedo aqui com você, dando início ao nosso estudo sobre a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 1995. Nós vamos fazer um trabalho aqui que nós vamos dividir em duas aulas. A primeira aula, nós vamos focar tudo sobre o juizado especial civil. E na segunda aula, tudo que for voltado ao juizado especial criminal. Nós vamos focar bastante artigo, muita coisa que a gente vai ter que ver, faz parte da vida, mas eu vou destacar com você os artigos mais importantes e observar aqueles tópicos mais interessantes que você tem que ter conhecimento para a sua prova. Antes de qualquer coisa, eu sempre falo isso. Você, para estudar uma lei, tem que entender o que essa lei serve, para que ela existe. E você tem que entender a ideia do juizado especial. Se você já estudou lei de organização judiciária de algum estado, você na sua vida já estudou Code J, LODJ, qualquer coisa que termine com J aí, Organização de Divisão Judiciária do seu estado, com certeza você viu lá que órgãos do primeiro grau de jurisdição são os juízes de direito, militares, juízes comuns, os tribunais do júri, e aí entram os juizados especiais. E você se estudou, você conhece bem quem são esses caras. Se você nunca estudou, não tem problema, é bom que você entenda agora. Uma das grandes coisas que a justiça sofre até hoje, antigamente era muito pior, é o excesso de demanda por condições de litígio ou de interesses processuais. Então, o que se desenvolveu como ideia? Foi feito um estudo, uma análise de processos, causas e por aí, e deu para perceber que muitas causas extremamente complexas e importantes estavam ficando em segundo plano por conta de outras causas extremamente simples, práticas, menores. Então você tinha lá um homicídio de 30 pessoas que ficava levando anos para ser resolvido porque estavam resolvendo, sei lá, um cara que furtou uma bala Juquinha, saca? Então, o que se observou? A justiça é lerda, faz parte, tudo aí não tem jeito, mas ela está lerda porque tem muita reclamação processual, trabalhista ou não, não importa, tá? Processual que eu tô falando, que não serve para nada. Ou se serve, dá para resolver na boa. Então vamos fazer o seguinte, imagina um poder judiciário, que você conhece bem, juízes, Tribunal de Justiça, vão ficar presos só a primeira e segunda instância, menor. Um poder judiciário desenvolvido para atender a essas demandas menores, essas causas miseráveis, entre aspas. Então imagina que você tenha o seguinte, juiz de direito. Eu vou tirar das costas desse cara aquelas causas mais simples e vou jogar para um outro cara. E eu vou chamar isso de juizado especial. Ah, legal. Por que ele é especial? Porque ele vai atender demandas menores, menos ofensivas, de valores menores, condições menores. Então tranquilo. Eu vou pegar o juiz de direito e vou trazer para o juizado especial. Então o cara vai olhar, olha só, isso aqui é uma atribuição de menor... Você vai entender esse papo de menor complexidade e tal durante o estudo da lei. Aí você vai ver esses 40 salários mínimos, como é que funciona, tá? Vem para o juizado especial. Porra, perfeito, gostei. Vamos começar a desenvolver isso. Aí começaram lá a criar o juizado especial, bonitinho, pegando o juiz, colocando lá. Tá, mas aí não adianta muita coisa também se o juizado especial aqui desenvolvido tomou uma decisão, proferiu uma sentença, você não concorda, recorre e vem para o TJ. Porque é a lógica, né? Juiz de direito. Recorreu, Tribunal de Justiça. Então não vai adiantar nada, você vai desafogar aqui e vai afogar aqui em cima. Aí fizeram o quê? Tudo bem, vamos criar um sistema de juizados especiais. E esse sistema será composto pelo juizado especial em si, que vai ser a primeira instância, e se alguém não gostar, que reclame com a segunda instância, que faz parte do sistema. É importante você entender. Ainda é primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado. Mas a segunda instância é o que vai receber os recursos e nós vamos chamar esses caras de turma recursal. Então, assim, só para você entender bem, em relação à divisão judiciária, o sistema do juizado especial como um todo, ou seja, o tribunal e a turma recursal, o juizado especial, perdão, e a turma recursal, eles são de primeiro grau. Então eles são laterais nesse ponto. Eles têm a mesma importância, digamos assim, mesma composição dos juízes de direito, os órgãos de primeiro grau. Agora, isso em relação à divisão. Agora, para atuação, o sistema ele pode ser visto assim. Você entra com reclamação no juizado especial e você vai ter seu recurso visto na turma recursal e não no Tribunal de Justiça, tá? Então cuidado para você não levar para a prova que a turma recursal é o segundo grau de jurisdição do Poder Judiciário. Não é. O segundo sempre será o TJ, o TJM. O que turma recursal nada mais é do que o segundo grau do juizado especial, do sistema de juizados. Então, olhando o Poder Judiciário, juizado especial e turma recursal são primeiro grau.
olhando o sistema do juizado especial e a turma recursal, primeiro e segundo. Tá tranquilo? Só para você visualizar bem, tá? Não é bom você falar que a turma recursal é o segundo grau de jurisdição, porque vai dar problema, mas eu falo para você visualizar. Agora, na hora de uma prova, turma recursal, juizado especial são primeiro grau de jurisdição sempre, tá? Só para constar. Claro que eu estou partindo do princípio que você sabe o que é um grau de jurisdição, porque para você estudar juizados especiais você tem que ter um conhecimento mínimo da legislação sobre organização judiciária ou processual, pelo menos o mínimo de processo você tem que saber. Então você estudou algum regimento interno, alguma coisa você estudou na sua vida, tá tranquilo? E o que essa lei fez? Aliás, antes de falar da lei, né? O que foi feito? Porra, tranquilo, gostei. Mas se eu criar um juizado especial, colocar um juiz só lá, eu vou colocar todas as causas no rabo dele, aí vai a demanda para ele que vai ficar louco. Então eles pensaram, vamos dividir. O juizado especial não é todos os casos, tá? Isso você estuda nas leis de organização e divisão judiciária. Pode ser que seja misto, um juizado só para tudo. Mas vamos dividir em juizado especial civil e criminal. Porra, gostei, parabéns. Legisladores se abraçaram, tomaram champanhe, vamos escrever a lei. E surgiu a Lei 9.099. Muito importante você entender. Por que eu estou firmando o meu entendimento em cima da legislação estadual? Porque não atende demandas federais. Juizados especiais não atendem demandas federais. Porque esses caras aqui são juizados do Estado. Existe um juizado especial federal. Ele vai atender demanda federal. Tanto que na justiça comum é assim, né? Juiz de direito e juiz federal. Que é a mesma porra, né? Juiz de direito, juiz comum e federal. Ele é de direito, mas ele tem uma atribuição distinta. O juizado especial que a gente trabalha na Lei 9.099 se refere aos trabalhos do juiz de direito comum e não do federal, do estadual, que a gente gosta de chamar para ficar mais fácil. Tá tranquilo? Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Legislação federal existe, mas não é problema nosso estudar. Nós estamos estudando o foco do Estado. Outra coisa, fazenda pública. A fazenda pública também vai ter juizado especial próprio. E nós vamos estudar, inclusive, né, se for necessário para o teu edital, claro. Se não for, você não vai ter acesso. Mas o último vídeo vai ser referente sobre a lei do juizado especial da fazenda pública. Tá? Então, se por acaso, eu estou fazendo uma prova que tem, você vai estudar tudo. Se não tem, você comprou o curso isolado, nem faz a última aula. Mas se você adquiriu junto a um curso específico, a um concurso específico, você vai ter acesso só ao que interessa, não se preocupa, tá? Então essa lei, âmbito estadual. Tá? Então, vamos para a guerra. Vamos dividir essa aula aqui, vamos trabalhar pelo menos uns 3 encontros aí para a gente matar juizado especial civil e na aula 2 a gente mata juizado especial criminal, porque a ideia é essa. Como eu te falei, o código de organização ele pode até colocar como misto, um juizado para atender tudo, mas a ideia é que eu tenha juizados distintos, com juízes distintos e que eu possa trabalhar ali de uma forma mais inteligente e aí sim desafogar ao máximo o Poder Judiciário Estadual de grandes demandas, beleza? Então, vamos trabalhar. Primeira coisa, juizado especial civil tem competência para o quê? Para julgar qualquer coisa que seria de competência do juiz. Nem é assim não. Esses 2 artigos que eu vou te falar agora, com certeza vão cair na tua prova. Então já estuda, porque a gente vai estudar competência e vai estudar aquilo que não é competência. E também vamos estudar até, consequentemente, o local de jurisdição, né? O foro de jurisdição. Mas vamos falar de competência. Eu peço muita atenção para esse assunto competência, que ele é bastante cobrado em prova. Vamos para a tela. Artigo 3º. O juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Só para constar, lembre-se que a conciliação, e isso também você vê na Lei de Organização e Divisão Judiciária do seu Estado. A conciliação é uma metodologia muito interessante também que foi desenvolvida, porque eles pensaram assim, não só a causa de menor complexidade, como também dava para resolver numa conversa, porra. Tanto que a gente foi lá, porradaria, tribunal, bonitinho, chegou lá, os caras fizeram acordo. Então a conciliação foi uma ideia prévia. A ideia é, primeiro a gente tenta conciliar. Gente, temos um acordo? Antes da gente fazer toda aquela palhaçada, vamos tentar um acordo? Então a conciliação também vai ser feita no juizado especial. Você percebe que o juizado especial faz tudo. Tá? Não existe essa de, concilia aqui para depois vir para o especial. Não. Então conciliação, processo, que é a condução da ação em si, e o julgamento, proferir decisão. Então é competência total, tá? Quase absoluta. Só não é absoluta porque não atende a tudo, né? Mas é quase absoluta. Continua. O que são os de menor complexidade? Está aqui já a definição do artigo 3º. Inciso 1º, causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Inciso 2º,
as enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. Importante que você não saiba isso, a menos que a tua prova te cobre processo civil e você tenha que estudar esse artigo, que ele vai falar de algumas causas específicas, tá? Por exemplo, reclamação, cobrança de dívidas condominiais de um condômino, tal. Ele vai dar a você algumas competências. De novo, se você teve que estudar isso, você já sabe. Se você não teve, você não precisa saber. Ações de despejo para uso próprio, que são aquelas ações em que alguém vai retirar uma pessoa daquela localidade, daquele bem que é dela, para poder utilizar para utilização própria. Imagina, eu tenho minha casa, tem alguém morando lá, eu quero retirar a pessoa não aceita sair de jeito nenhum. Claro, tem um contrato, tudo dentro da lei, né, de locação, mas a lei de locação me permite anunciar, você vai sair, porque daqui a não sei quanto tempo, porque eu preciso utilizar. E você não precisa nem falar para que você vai utilizar o imóvel, tá? Então, a ação de despejo para uso próprio é isso, você despejar o seu inquilino para a utilização daquele determinado bem. E ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º desse artigo. Eu queria que você chamasse muita atenção para esse inciso 4º. Aliás, eu vou aproveitar e já chamar o artigo 15 para você. Os pedidos mencionados no artigo 3º dessa lei poderão ser alternativos ou acumulados. Nessa última hipótese, desde que conexo e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. Atenção para o inciso 4º, eu vou te explicar por quê, mas deixa eu matar logo o artigo 15 com você. Nada impede que numa mesma ação eu ofereça uma ação de despejo, por exemplo, um pedido de despejo, ou uma ação de reparação. Ah, não, tudo bem, se você não quer me... Até para ficar melhor, uma ação possessória. Ou você me dá a posse, ou você me paga, então, o valor daquela determinada propriedade que eu estou disputando com você. Então, quando você oferece isso ou aquilo, você está oferecendo uma ação alternativa. Então, olha o que ele falou. Nada impede que na mesma ação eu ofereça alternativas. Eu quero ou a posse ou o dinheiro. Quando ele fala acumulado, é que eu quero posse e dinheiro, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O artigo 15 diz que nada impede que eu possa oferecer uma ação só com vários pedidos. O problema tu lembra qual é a principal regra para identificar a complexidade de algo que vai ser julgado no juizado especial civil? O valor da causa. E o valor não pode ser superior a 40 salários mínimos, senão vai para a justiça comum. Então ele me fala, tudo bem você oferecer uma ação cumulativa. Eu quero isso e isso. O somatório dos seus pedidos não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Se você oferece alternativa, eu não vou somar. Porque são duas ações que, se a primeira resolver, a segunda nem vai. Se a primeira não resolver, que eu vou olhar a segunda alternativa, entendeu? Então, por isso que ele fala, no caso final, ou seja, nas cumuladas, eu não posso ultrapassar. Então, na hora da prova, se ele falar, poderá ser apresentada uma ação com alternativas, mesmo que ultrapasse 40 salários mínimos. Pode? Pode. Não tem problema. Tu vai até entender isso melhor agora. Deixa eu te explicar o porquê que pode. Você notou que somente o inciso 4º falou assim, ação possessória de bens imóveis desde que não ultrapasse o valor determinado no inciso 1º, 40 salários mínimos. Notou que inciso 2º e 3º não falam nada? Então, o nosso entendimento, e é o que prevalece, é o seguinte, se for uma das ações previstas no artigo 275, inciso 2º do antigo CPC, ou se for uma ação necessariamente voltada para despejo para uso próprio, não importa o valor da causa. Ele pode exceder 40 salários mínimos sem problema, que vai para o juizado especial. Presta muita atenção nisso, porque isso é muito cobrado em prova. Qual é a competência? Vamos lá. Agora vamos montar, né? Qual é a competência? Bota assim, competência juizado especial civil. Aí você vai colocar aí os 3 importantes, tá? Só para você entender. Primeira coisa, causas que tenham o pedido, né, o valor do pedido, até 40 salários mínimos. Demandas com o valor do pedido até 40 salários mínimos. Segunda coisa, ação de despejo para uso próprio, independente do valor da causa. Aí você vai colocar assim, ação de despejo para uso próprio, entre parênteses, independe do valor da causa. Terceira situação, ação possessória de bem imóvel, desde que não exceda 40 salários mínimos. Essa é a terceira condição. Ah, Dalmo, mas são 4. A quarta eu acabei de te falar. Se você estuda processo civil e teve que analisar esse artigo, que vai falar da competência do juizado especial civil, amém, tu vai ter que saber, até por conta dele lá. Agora, se você não estudou, esquece esse inciso.
Tá beleza? Então, se por acaso tua prova colocar uma ação apresentada no juizado especial D e não for nenhum dos três, é porque ele quis atingir o 275 inciso 2. Ele não vai trazer algo que não seja, caso você não tenha estudado. Aí ele vai atingir o quê? Os salários, a causa, o valor do pedido. Então, assim, eu só tenho que me preocupar se for uma causa natural, ou seja, uma causa que não exceda, que não seja nenhuma delas, não exceda 40 salários mínimos, reparação de dano, que seja, ou se for uma ação possessória de bem imóvel. Veja que ele não falou bem móvel, tá? Ele só falou bem imóvel. Então, texto legal, hora da prova, bem imóvel. Se colocar bem móvel na prova, ignora, tá errado. Até 40 salários mínimos. Se for uma ação de despejo para uso próprio, você está despejando alguém da localidade porque você quer a retomada daquela localidade para você utilizar, e não importa você dizer para que é. Se você fizer isso, não se preocupe com o valor do pedido, não se preocupe com o valor da propriedade. Tô nem aí. Tá? Então, atenta. Se ele colocar na tua prova, somente causas de até 40 salários mínimos serão julgados no juizado especial. Tá errado. Porque existem causas, a ação de despejo para uso próprio, que não se preocupam com exceder ou não o valor e serão julgados no juizado especial. Tá tranquilo? Causa do condômino, o que eu te falei em relação ao processo civil, ao Código de Processo Civil. Tá tranquilo? Aí você entende por que eu falei lá, né? Se for alternativo, tô nem aí. Quero ver se você fala, eu quero despejar você, eu quero utilizar. A menos que você me ressarça por alguma coisa. Alternativo. Eu não tenho que me preocupar com o valor. Só nesse segundo caso, esse segundo pedido meu aqui, eu tenho que pedir até 40 salários mínimos de reparação. Agora aqui não. Agora, se for acumulado, eu vou ter que somar os valores, aí sim. Se na acumulação, né, exceder 40 salários mínimos, eu não posso ser julgado no juizado especial. Então, na hora da prova, vamos nessa para facilitar. Pode ter conexão de processos? Pode. Eu posso ter uma ação pedindo mais de uma categoria de pedido, né, ter mais uma categoria de pedido dentro do juizado especial? Cível? Posso, desde que, se acumuladas, não ultrapasse 40 salários mínimos. Se é alternativo, dane-se. Fechou? Parágrafo 1º. Compete ao juizado especial promover a execução. Continua a competência. Porque eu estou falando de execução. Continuamos falando de competência. Primeira coisa que a gente fez. Até é importante a gente fazer essa divisão, tá, na hora da prova. Se você quiser fazer um quadro gigantesco, e você vai entender o porquê, você pode fazer assim, ó. Competência juizado especial cível. Aí você vai colocar 3 negócios. Competência de processamento e julgamento, processar e julgar. Competência de execução no meio e competência de foro. Porque nós temos que saber as 3. Essa primeira que a gente trabalhou foi a competência para processar e julgar. Vamos repetir só para poder ficar tranquilo? Causas de até 40 salários mínimos. Ação de despejo para uso próprio, independente do valor da causa. E ação possessória de bens imóveis que não ultrapassem 40 salários mínimos. Além daquelas previstas no Código de Processo Civil. Pronto. Agora nós vamos falar da execução. O que é execução? Você sabe que, se você não conhece, não tem problema, eu vou te explicar isso, tá? O processo de julgamento, essa primeira etapa, é conhecido como um processo de conhecimento. É o momento em que você toma conhecimento e que você reconhece o direito. Por exemplo, você entra com uma ação contra mim pedindo uma reparação de dano, porque eu fui totalmente agressivo com você, e você quer 70 mil reais de reparação. Aí, vou diminuir, né? Que 70 mil você vai para a justiça comum. Você quer 20 mil reais. Beleza. Juizado especial, perdão. Se bem que não faz diferença qual é o juizado aqui, né? Mas para ficar dentro dessa aula, juizado especial. O juiz lá no final vai sentenciar. Reconheça o direito da reparação de dano, tem que pagar 20 mil reais ao ofendido. Se por acaso eu não pago, ou se por acaso vai ser feita uma penhora dos meus bens para pagamento, eu preciso de uma segunda etapa chamada execução. E a execução é o momento exato em que você executa a sentença. Então vamos dizer que foi lá, você tem que pagar em até 10 dias. Passaram 10 dias, eu não paguei os 20 mil, alguém tem que executar contra mim. E aí você tem um segundo processo, o processo de execução, tá? Então aquele primeiro processo é o processo de conhecimento. É o processo que sentencia, você tem que pagar em tantos dias, tal, blá, blá, blá. Se não pagar, vai para execução. Aí vai para penhora, vai para outros métodos de execução, que aí também tem um processo específico, tem uma área específica no CPC só para isso. Tá tranquilo? Então, execução. Quais são as competências de execução do juizado especial civil? Inciso 1º,
dos seus julgados. Porra, sério? Quer dizer que ele pode executar o que ele julga? Que bom, né? E atenção para isso aqui, dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 salários mínimos, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º dessa lei. Nós vamos estudar esse cara aqui, tá? Que ele vai trazer quem é que pode propor a ação perante o juizado especial. Então, o que ele quer dizer é que todos os títulos extrajudiciais, até 40 salários, podem ser executados aqui, desde que o propositor não seja aqueles previstos lá no parágrafo 1º. Você vai estudar isso comigo um pouco mais para frente, fica tranquilo. Então vamos lá, vamos preencher aqui do meio. Execução, você vai colocar o quê? Seus próprios julgados, porque se for ele que fez o processo de julgamento, ele executa. Deus é pai. Títulos extrajudiciais que não excedam 40 salários mínimos. O que é um título extrajudicial? É aquele que foi feito fora da justiça. Vamos dizer que eu tenho uma dívida com você. Aí tu fala, tu é esperto. Fala, Dama, você está me devendo. Tu reconhece. Então vamos fazer um reconhecimento de dívida. Vamos registrar isso no cartório. E vamos criar aqui uma condição. Se você não me pagar em tantos anos, eu posso executar esse título contra você. Títulos condominiais. Isso é título extrajudicial. Uma duplicata, alguma coisa fora, algum acordo fora da justiça. Tá tranquilo? Continua. Parágrafo 2º. Aí ele vai trazer o que não é competência. E vou te pedir para tomar cuidado com esse parágrafo, porque ele também é muito explorado em prova. Ficam excluídas da competência do juizado especial causas de natureza alimentar. Então não importa qual é o valor, isso vai para a justiça comum, tá? Natureza alimentar, o que você está pensando aqui? Sim, pensão alimentícia. Né? É o maior exemplo do mundo. Causas falimentares, causas fiscais, isso aqui é para garantir a competência da justiça comum, né? E de interesse da Fazenda Pública, até porque Fazenda Pública tem um juizado especial próprio, então não vai para cá. E também as relativas a acidentes de trabalho, isso por muita força da Emenda 45, 2004, que alterou a Constituição e separou, e deu muito mais competência, melhor dizendo, para o processo trabalhista. Causa relativa a acidentes de trabalho, já falamos. Resíduos. O que é causa residual? Você não precisa saber isso não, tá? Na hora da sua prova, mas imagine que você faz lá um testamento, né, deixando tanto de dinheiro para uma pessoa, que essa pessoa não é o teu herdeiro direto. Se você deixou tanto, um X, só que você tinha um valor acima disso, o que sobra é chamado resíduo. E você passa a ter direito, você como herdeiro legítimo, né, não previsto em testamento, que o seu pai deve te odiar nesse ponto, tem direito a entrar com uma ação de resíduos, tá? É só por isso, é besterol. E ao estado e capacidade de pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Por exemplo, você quer decretar interdição de alguém, refere-se ao estado. E olha só, não é só isso não, tá? Causa referente ao estado da pessoa também se refere à condição de independência da pessoa, né? Vai que o menor quer conseguir emancipação. Então, quando você fala em causa de estado, o cara quer mudança de sexo. Isso é mudança de nome, o estado da pessoa, a capacidade da pessoa, intelectual que seja. Nenhuma delas pode ser proposta no juizado especial. Então, na hora da prova, você tem que ter um certo cuidado. Porque você fez o quadrinho, não fez de competência? Você vai ter que colocar um asterisco aqui embaixo do quadrinho e colocar excluídos da competência do juizado especial civil. E vai colocar esses caras aqui. Ação falimentar, ação alimentar. Só tirar o F ou colocar um F, né, para mudar. Também não vai ser vista aqui. Ações fiscais, fazenda pública, ação de resíduos, acidente de trabalho e referente a estado e capacidade de pessoas. Essas você vai ter que colocar depois embaixo, só para saber. Cai muito em prova, porque é muito normal. É de competência juizado especial civil. Aí vem a letra A, causas familiares. Opa, não. Tá tranquilo? Causas familiares referentes a alimentos, né, para ficar até melhor. Não. Fechou? Continua. Parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. O que esse parágrafo quer dizer? Imagina que você tem uma causa de pedir que no somatório, eu não vou falar em números específicos porque depende muito do salário mínimo da hora que você estiver vendo essa aula. No somatório dê 42 salários mínimos. Aí você pensa, porra, por causa de 2 salários mínimos eu vou para a justiça comum? E uma ação que podia demorar um pouquinho, já que o juizado especial ele segue os princípios mais legais do mundo, eficiência, economia, né, processual, princípio da informalidade, da oralidade. Eu vou te mostrar isso tudo. Já que ele é mais
por causa de celeridade, por causa de 2 salários, eu vou para a justiça comum? Caguei, vou para a justiça especial. Aí você vai chegar lá, vai entrar com a reclamação, vai entrar lá com a sua demanda, e o juiz ou o secretário que for te atender, você vai ver isso também comigo, tudo você vai ver, relaxa. O cara vai chegar e falar para você, olha só, aqui é para causa até 40. Você tem direito a 42. Você tá abrindo mão desses 2, do excedente, para entrar aqui? Tô. Então beleza. É isso que o parágrafo fala. Nada impede que você apresente uma ação que ultrapasse 40 salários mínimos naquelas condições que tem o salário mínimo como impeditivo. Se você apresentar o excedente, você está abrindo mão. Se você apresentar essa reclamação do excedente, você está abrindo mão. É isso que o parágrafo quer falar. Salvo conciliação. Se na conciliação fizer um acordo para pagar os 42, o cara é um trouxa. Aí beleza. Tá fechado? Então cuidado com isso daí. Aí falta a competência de foro, de julgamento. Porque eu quero entrar com um juizado especial. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu moro em Blumenau. Aí viajei para dar aula, estou em São Paulo dando aula, lá em Osasco, bela cidade, amo. Não. Tô brincando. Você vai lá para Osasco, lá em São Paulo. Tá bonitinho e tal, tranquilão. Pessoal, gente boa, lá é uma boa cidade, já estive em Osasco. E tô passando pela rodada, um viadinho, aquele professor homossexual, aquele babaca, sou um viado, ladrão, sem vergonha, assassino, desgraçado. Aí, porra, mano. Eu posso entrar com uma reclamação contra esse cara pedindo reparação de dano à minha imagem? Que um monte de gente filmou, colocou no YouTube, professor Dalma humilhado em público. Posso. Posso entrar no juizado especial? Posso. Se o meu pedido for menor que 40 salário mínimo, não tem problema. Aí a pergunta é, aonde? Eu moro em Blumenau. Aconteceu em Osasco. Vamos dizer que o cara que me tratou mal, nem de São Paulo o cara mora em Minas Gerais. O cara mora lá em Manhuaçu, que eu também já estive. Muito legalzinho lá, bem tranquilão, em Minas Gerais. E aí? Vai te responder o artigo 4º. Então vamos lá, competência de foro. Aonde que eu posso apresentar a minha causa, o meu julgamento a ser levado? Vamos nessa. É competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro. Inciso 1º, do domicílio do réu. Primeira regra. Aonde que o réu está domiciliado? Se eu vou entrar com uma ação contra esse cara, eu tenho que entrar onde? Em Manhuaçu. Ou, a critério do autor, do local onde aquele exerce atividade profissional, econômica ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Eu deveria, eu vou te mostrar os 3, tá? Depois a gente vai juntar tudo. Eu deveria apresentar onde? Em Manhuaçu, Minas Gerais. Mas o cara estava fazendo o quê em Osasco? Ele tem uma empresa. Então eu posso entrar com uma reclamação em Osasco. O cara tem uma filial em Blumenau, que sorte a minha. Eu vou entrar. Tá tranquilo? Então assim, a regra é o domicílio do réu. Mas se o autor quiser, aí sou eu posso demandar na localidade onde esse cara tem atividade profissional, desde que, mesmo que ele tenha uma sucursal, uma filial, não importa. Onde ele trabalha, eu posso entrar com a reclamação. Esse é o primeiro ponto. Continua. Do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Como é reparação de dano material, a imagem, perdão, é mais complicado. Mas imagina se tivesse quebrado o meu carro em Osasco. Vai ter que consertar em Osasco. Quero que satisfaça em Osasco. Entro em Osasco. Do domicílio do autor ou do local do ato ou fato nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Só para constar, parágrafo único, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1º desse artigo. Percebeu um detalhe? Eu pensei, vou entrar lá no réu ou onde ele trabalha. Só que eu te dei um exemplo de reparação de dano à imagem. Esse é o destaque. Quando você fala em reparação de dano, eu tenho uma terceira via. Porque quais são? O parágrafo único fala. Se eu quiser, mesmo sendo reparação de dano, eu posso seguir o inciso 1º. Então, no meu caso, domicílio do réu, local onde ele exerce atividade profissional, tem uma sucursal, uma filial, seja o cacete que for, ou domicílio do autor. Eu posso entrar em Blumenau. Mas o cara dane-se. Mas o cara dane-se. Ele que vem até aqui. Tem carta precatória pra quê, né? Então, qual é a jogada? Posso entrar aqui. Domicílio do autor. Só que domicílio do réu e local onde o réu exerce atividade por opção do autor é para qualquer caso. O local onde a demanda tem que ser satisfeita é para qualquer caso. Agora, quando você fala em reparação de dano, é que eu tenho 3 possibilidades distintas, uma quarta, né? Ou 3 distintas, perdão, porque aí não cabe o local
da satisfação do dano, até porque, como eu te falei, né, não é um exemplo muito bom o dano, porque não tem como mostrar a satisfação do dano do crédito ali. Então, como é que seria o ponto aqui? Se for reparação de dano, você vai colocar... Vamos esquematizar para ficar mais fácil? Coloca assim, ó, competência de foro. Aí você vai colocar domicílio do réu, primeiro, asterisco, domicílio do réu. Depois você vai colocar assim, por opção do autor, local onde o réu exerça atividade profissional ou tenha sucursal, agência, filial, não importa. Terceira situação, local de satisfação do crédito. Acabou. Aí você vai colocar assim, ó, exceção. Uma quarta situação. Você vai colocar a quarta situação, excepcionalmente, no caso de reparação de dano, poderá ser proposto 1. Domicílio do réu, 2. Onde o réu exerce atividade profissional, ou 3. Domicílio do autor. Então, no caso, eu só quero que você leve para a prova o seguinte, sempre você poderá colocar no domicílio do réu, ou onde o réu exerce atividade profissional. Sempre. Se for qualquer causa, no local de satisfação do crédito. Uma dívida que você detenha, por exemplo, com alguém numa determinada cidade, você vai ter que receber lá. Agora, quando for reparação de dano, esquece local de satisfação de crédito e coloca no lugar domicílio do autor. Então, cuidado com incisos 2 e 3, porque cada um segue por uma via. Agora, inciso 1º vale para todo mundo. Esquematizou aí? Pronto, você tem a competência toda montada, inclusive você tem aquilo que não é competência do juizado especial. Fechou? Eu sei que ficou puxadinho, então vamos dar uma paradinha nesse vídeo aqui, que a gente já viu pelo menos 2 artigos aí bem pesados, e vamos dar uma continuidade no próximo vídeo, continuando aí a ver os artigos que são pedidos pelo nosso edital. Tranquilo? Até daqui a pouco.